Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 21 de Jó. Chegamos aonde? Na metade do livro. Glória a Deus, falta só metade. Vamos lá, então. Sem mais delongas, vamos começar orando. Bom dia, Suelen, seja bem-vinda. Ai, meu Deus, não tô dando pra cena. E é isso, vamos começar orando. Essa noite eu dormi mal, essa é a outra, então acabei nem descendo, gente. Mas enfim, Deus é bom. Vamos aqui mesmo, o Senhor tá em todo lugar, amém? Bom dia, Núcleo da Fé Noroeste. Não sei exatamente, é um dos nossos campos e vocês são muito bem-vindos por aqui. Vamos lá, gente. Amém, Jesus. Obrigada pelo dia de hoje, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa... Obrigada por essa semana que se inicia, Pai. Que o Senhor possa estar falando conosco, possa estar, sabe, Deus, conversando. Que cada dia para nós seja um momento de comunhão contigo, um momento em que nós possamos nos aprofundar no Senhor e o Senhor nos dizer, Deus, a respeito de nós, sabe, Deus, quanto mais nós conhecemos do Senhor, mais nós sabemos que nós conhecemos a nós mesmos. Conversa, sabe, o capítulo hoje de Jó é um capítulo, Deus, que nos deixa intrigante, que sabe falar o nosso coração e nos deixa em dúvida. Mas em nome de Jesus, corrija a nossa perspectiva em relação ao Senhor, Deus. Nunca deixa que nós, sabe, Deus, venhamos a duvidar do seu caráter, que é de bondade, que é de justiça, sabe? Em nome de Jesus, é o que nós oramos e te pedimos e colocamos diante de ti este momento. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, gente. É isso que eu falei na oração. O capítulo de hoje, eu não dei nenhuma introdução, né? Mas o capítulo de hoje, ele vai... Eu não sei com vocês, mas comigo, eu sempre me fiz essas perguntas. Gente, sabe, pessoas... Na leitura passada, a gente viu ali Zofar falando sobre pessoas más, né? Aqui, a gente vai ouvir Jó falando, Jó dando a resposta, falando também dessas pessoas, pessoas más, pessoas ímpias, mas em especial pessoas que não querem saber de Deus. E na vida delas, às vezes, as coisas dão certo, e elas viram e elas intentam para si próprias. Para que eu vou precisar da ajuda de Deus se todas as coisas estão cooperando, se todas as coisas que eu planejei estão dando certo? Mas na frente vai falar que Jó fala assim: Deus me livre de seguir o caminho dos perversos, sabe? De ver todas as coisas dando certo e de ver todas as coisas dando certo e de não entender que é muito além disso, que é sobre uma vida eterna, ou que é sobre o Senhor, ou que é sobre, sabe, um preenchimento dentro de nós. Enfim, vamos começar lendo, que aí você vai entender mais ou menos o que eu quero dizer. Vai dizer no capítulo 21, então, versículo 1 o seguinte: Então, em resposta, Jó disse: O melhor consolo que vocês podem me dar é escutar com atenção as minhas palavras. Tenham paciência enquanto falo. Depois que eu terminar, vocês podem zombar de mim. Não é de nenhum ser humano que me queixo, e é por isso que estou tão impaciente. Se vocês olharem para mim, porão a mão na boca assustados. Quando penso no que aconteceu, fico perturbado e o meu corpo todo treme. Por que será que os maus continuam vivos? Porque chegam ricos à velhice. Eles têm filhos e netos e vivem para vê-los bem crescidos ao seu redor. Nada ameaça a segurança dos seus lares e Deus não os castiga. O seu gado se reproduz sem problemas, dando cria sem nunca abortar.
Os seus filhos correm como carneirinhos e pulam de alegria. Eles cantam e se divertem ao som de pandeiros, liras e flautas. Os maus têm sempre o do bom e do melhor e morrem em paz, sem sofrimento. No entanto, a Deus eles dizem: deixa-nos em paz, não queremos saber das tuas leis. Quem é o Deus Todo-Poderoso para que o adoremos? Que adianta fazer orações a Ele? Os maus dizem que progridem pelos seus próprios esforços, mas eu não aceito o seu modo de pensar. Quando foi que se apagou a luz dos perversos? Quantas vezes algum deles caiu na desgraça? Será que Deus alguma vez ficou irado com eles e os fez sofrer? Quando foi que eles os espalhou como a palha ou como a poeira que é levada pela ventania? Vocês dizem que Deus castiga o filho pelos pecados do pai, mas é o pai que deveria ser castigado para que aprendesse a lição. Que o pecador receba o seu próprio castigo, que ele sinta o peso da ira do Todo-Poderoso. Mas, se ele já está morto, se já está no outro mundo, que lhe importa que a sua família sofra? Por acaso, alguém pode dar lições ao Todo-Poderoso, que julga até os seres celestiais? Alguns homens levam uma vida feliz e tranquila e morrem ricos, com saúde e cheios de força. Outros, ao contrário, nunca provaram um momento de felicidade e morrem com o coração cheio de amargura. Mas uns e outros acabam morrendo, são sepultados e ficam cobertos de vermes. Eu conheço os pensamentos de vocês e sei que pensam mal de mim. Vocês perguntam... Vocês perguntam onde está agora a casa daquele... Onde está agora a casa daquele grande homem que vivia uma vida de pecado? Será que vocês não têm conversado com pessoas que viajam? Vocês não têm ouvido suas histórias? Essas pessoas dizem que quando Deus fica irado e castiga o homem mau, sempre escapa. Ninguém o acusa das maldades que comete, ninguém o faz pagar pelos seus atos. Ele é levado para o cemitério e posto numa sepultura bem guardada. Milhares de pessoas acompanham o corpo e até a terra que o cobre é leve. Meus amigos, as suas consolações são vazias. Tudo que vocês dizem é mentira. Então é isso. Então aqui finaliza o segundo diálogo ali entre Josafá, Bildade e aí Jó ele traz essas questões, esses questionamentos que às vezes nós temos. Tipo, nem que seja a respeito de um filme, ou que seja na vida você vê isso acontecendo, né? Mas você sempre pensa, cara, essa pessoa não vai sofrer a iniquidade que ela tá causando aqui na Terra, não, sabe? Essa pessoa, como assim? Eu tô até vendo um filme chamado Orgulho. E ele vai contar a história de um negro, né, que, enfim, naquela época que os negros eram bem, tinham bastante, não somente preconceito, mas esse racismo, assim, era muito arraigado e era a cultura dos Estados Unidos. E, enfim, então eles precisavam competir ali, a natação. E aí tinha um negro entre eles, mas só o negro pulou e ninguém pulou junto com o negro porque era negro, porque eles acreditavam que ia contaminá-los, que ia sujar a piscina deles. E aí a gente pensa assim, e essas pessoas, sabe, elas vivem normalmente, elas, como é que se diz, continua a vida delas, sabe, as coisas continuam para elas, sabe, mesmo com esse tipo, com essa mentalidade, com esse tipo de vida, assim, que elas levam, sabe? Ainda assim, continua tudo bem. Elas continuam, que nem diz Jó aqui, ó. Os seus gados continuam dando cria, os seus filhos crescem, eles participam de festas, se alegram. Deus não castiga ninguém, nada ameaça a segurança dos lares, eles morrem com velhice.
E, e é isso, sabe? Então, assim, é uma coisa que às vezes a gente fica intrigada e a gente fica pensando, cara, sabe? Essas pessoas um dia não vão receber o castigo e tal. Aí Jó ainda vai continuar dizendo que a palavra de Deus vai falar que os seus filhos vão receber a punição. E Jó vai questionar Deus por isso também, vai falar, como assim os seus filhos? Por quê? Qual a justiça que há nisso? Né? Qual o fundamento? Por que que os seus filhos, que às vezes, tipo, e às vezes nem recebem e tá tudo bem por isso, porque, né, quem não peca, aí mais pra frente a gente sabe que isso tudo vai ser mudado, que os filhos vão sofrer pelos seus próprios, pelas suas próprias iniquidades, os pais a mesma coisa, que não vai ter mais essa, né, questão geracional aí, que até terceira e quarta geração que sofria punição ali pelos pecados dos pais. Mas Jó vai colocar isso nesse tempo. E é uma coisa do qual a gente também às vezes se questiona. E aqui não tem uma resposta a respeito do Senhor, né? Que o Senhor vai trazer para Jó nesse capítulo. Mas Jó, eu acho interessante que ele fala o seguinte, naquela parte que ele fala assim: no entanto, a Deus eles dizem, deixa-nos em paz, não queremos saber das tuas leis. Quem é o Deus Todo-Poderoso para que o adoremos? Que adianta fazer as orações a ele? Os maus dizem que progridem pelos seus próprios esforços, mas eu não aceito o seu modo de pensar. Então, já que ele vai nos ensinar que ainda assim, sabe, ainda que os maus estejam progredindo com os seus, achando que é na força do braço deles, que é melhor fazer por conta própria, já vai refutar esse tipo de pensamento. Vai falar, cara, eu posso passar pelo que for, mas na boa, eu vou acreditar que existe um Deus sim, que Deus está no céu, que é Ele quem me ajuda, que é Ele quem sabe os seus planos para mim, né? E é isso, basicamente. Bom dia, mãe, seja bem-vinda. Então, vamos embora, sem mais delongas, né, gente? Que a gente possa pensar, e uma coisa que eu acho que já faz e que nos instiga a fazer é ter essas conversas sinceras com Deus, né? Quantas vezes a gente não tem esses questionamentos e guarda pra gente, ou então, tipo, passa pano, ou a gente mais tarde deixa de crer no Senhor, deixa de confiar, e isso não é bom. Melhor realmente é sempre resolver com Deus. Eu gosto de, esses dias o Douglas Gonçalves postou um corte lá no Dizascópio, Douglas Gonçalves não, o Dizascópio. Teve um corte que ele fala assim, muitas das vezes o problema que nós temos com as pessoas é apenas um espelho do problema que a gente está tendo com Deus. Então, às vezes, a gente está, tipo, enxergando o mundo baseado naquilo que a gente está enxergando Deus, entendeu? Então, assim, aí ele vai contar a história de Jacó, né? Quando brigou ali com o anjo pela sua identidade. E muitas das vezes nós precisamos disso, nós precisamos fazer perguntas para Deus, sabe? Porque algumas pessoas, algumas vezes, elas simplesmente se desviam do caminho, elas não querem mais saber de Deus, elas ficam ainda piores do que antes, sabe? Eram nas suas vidas. E, uma vez, meu tempo já tá se esgotando. Uma vez eu fui naquela Cracolândia, né? Quando eu fazia parte do Querigma, o Ministério de Missões de Dança, né? E aí a gente aceitou ficar na Jocum, e a Jocum levou a gente para ir uma noite lá, pra gente fazer o evangelismo. Gente, a maior parte das pessoas que estavam ali naquela avenida eram crentes, eram pessoas eram pessoas que já haviam sido crentes e tinham se desviado da palavra de Deus. Tanto que ao entrar
A gente estava entrando assim, lá é um ambiente de muita opressão, de muita escuridão, muita dificuldade, assim, e a gente era muito novo, então foi um ambiente muito pesado pra gente. E aí a gente estava entrando assim, para ir evangelizar, a gente estava entrando cabisbaixo. Aí um senhor, né, um craqueiro, virou pra gente e perguntou assim: Ei, por que vocês estão assim? Por que vocês estão tão cabisbaixos? Vocês não fazem parte do povo de Deus? A alegria. E aí ele começou a cantar, ele começou a puxar. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. E aí a gente foi tomando aquele fôlego, aquele espírito renovou em nossa alma. Então, sabe, as pessoas muitas das vezes elas estão desviadas de Deus, elas um dia acreditaram no Senhor, mas hoje não acreditam mais porque elas foram olhando o mundo e foram percebendo coisas que Jó fala aqui e foram virando e foram apenas pensando, tipo, eu não vou falar isso com Deus, mas na boa, Deus é injusto. Deus não é bom. Olha o que tá passando comigo, olha aquela pessoa ali. Ah, por que eu vou continuar servindo esse Deus? Então, sabe, que a gente possa resolver os nossos problemas com Deus, a gente possa levar até Ele e falar: Deus, é sério isso? É sério, sabe? E que a gente possa, assim como Jó, não aceitar o modo de pensar do mundo, achar que no mundo a gente vai ser melhor. Eu tenho uma colega, né? Na verdade, ela era uma amiga um tempo atrás, meu tempo já passou e eu vou falar rapidamente dela. Sabe, que ela já serviu o Senhor, já se entregou ao Senhor de muitas maneiras, mas certa vez ela simplesmente abandonou o Senhor por achar que o mundo oferecia coisas melhores do que ela, entende? Do que Jesus, do que Deus. Então que a gente possa se livrar desse pensamento, sabe? Que a gente possa virar e continuar sabendo que Deus é justo, que Deus é bom, que a gente possa resolver os nossos problemas com Deus. É isso, Dona Terezinha entrou, que saudade da senhora, chega logo. Então é isso, gente, deixa eu acabar aqui, porque senão meu tempo passa muito. Tchau, Deus abençoe.